Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um momento podendo aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Nós estaremos lendo hoje 1 Coríntios de número 11 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ser sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhes é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, como bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, como somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for. Amém? Meus amados, aqui Paulo está trazendo mais um ensinamento profundo das Escrituras, né? E aqui ele está trazendo mais umas orientações ao povo de Coríntios, né? Ele está dizendo, meus amados, que tudo, exatamente tudo, né, fazer tudo para a glória de Deus, e aqui inclui também incentivar os irmãos cristãos a propagar as boas novas acerca de Cristo. Paulo está fazendo aqui, né, quando se recusou ali a escandalizar os judeus, gregos ou a igreja de Deus, ainda que para isso a sua liberdade tivesse de ser restrita. Como Cristo, Paulo não procurou fazer as coisas como bem entendia para agradar a si mesmo, meus amados. Pelo contrário, ele desejava ajudar os outros. E esse deve ser o nosso papel, o nosso desejo também. Ajudar o próximo, né, a chegar mais próximo de Deus. Estes versículos aqui seguem uma seção extensa, né, ao qual trata de modo bem descabido aqui a respeito com qual os coríntios haviam se aproveitado de sua liberdade em Cristo.
Então, após uma série de repreensões leves que Paulo está trazendo para este povo, né, o apóstolo aqui começou essa sessão louvando os coríntios, porque eles estavam obedecendo sim a certas tradições que o apóstolo lhes havia ensinado. E ele diz assim: e louvo-vos, é uma expressão que reflete o verdadeiro apreço da parte de Paulo para com eles, né? E os coríntios haviam ali cometido muitos erros, estavam tendo muitas heresias, mas ele diz assim: mas não estavam totalmente corrompidos, pois tinham ainda seguido as instruções do apóstolo em determinadas áreas. Mas era necessário que fosse retratado, meus amados, certas coisas para que eles pudessem estar mais puro, mais reto diante de Deus. E ele diz assim: mas introduz, né, uma seção ao elogio que Paulo havia feito aos coríntios no verso 2. Ele queria instruir os coríntios sobre outro ponto que causava confusão entre eles. Cabeça, primeiro, significa autoridade, quando é usada no contexto de relacionamento humano, né? Alguns dizem que cabeça também pode significar fonte ou origem, uma afirmação que agora é rejeitada por autoridades, né, no grego. Então, o varão, a cabeça da mulher, os relacionamentos entre homens e mulheres não envolve inferioridade, pois na oração paralela, meus amados, Cristo não é inferior a Deus, o Pai. Então, submissão não indica inferioridade, mas subordinação. Assim como Cristo e Deus são igualmente divinos, homens e mulheres são seres semelhantes. Contudo, assim como Jesus e Deus Pai têm papéis diferentes no plano de salvação do Senhor, homens e mulheres receberam papéis diferenciados também. Aqui nós estamos dizendo no espiritual, tá bom, meus amados? Então diz assim: que ora ou profetiza pode referir-se especificamente à oração de intercessão similar àquela dos profetas do Antigo Testamento, ou a combinação aqui de línguas e orações. Amém? Tendo a cabeça coberta, provavelmente refere-se aqui ao homem cobrindo os cabelos de sua cabeça, né? A desonra à sua própria cabeça. É impossível dizer se a cabeça aqui faz menção à cabeça física do homem ou a Cristo, né? A cabeça inquestionável do homem. Qualquer uma das duas interpretações é possível. Talvez Paulo quisesse aqui que a palavra tivesse um sentido duplo, né? E ele continua: toda mulher que ora ou profetiza. Obviamente as mulheres ali tinham a permissão para orar e profetizar na congregação lá em Corinto, mas porque não teria sentido até então eles mencionar as mulheres se elas não tivessem feito ou fazendo esses papéis também. Paulo que dá as instruções para algo que elas não tinham permissão para fazer. Então, o que está dizendo? Né? A desonra à sua própria cabeça se refere à cabeça física da mulher ou o seu marido como sua cabeça, ou possivelmente as duas opções. Então, não cobrir a cabeça com o próprio cabelo era tão vergonhoso para a mulher quanto ter a cabeça rapada, um sinal de desonra pública. Então aqui o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. A mulher foi tirada de um dos lados do homem, né? Lá em Gênesis 2:21 a gente lê isso. E a mulher, por causa do homem, é uma maneira de Paulo expressar o conceito da auxiliadora, né? Presente em Gênesis 2:20. Isso não significa que a mulher seja inferior ao homem, refere-se apenas aos propósitos de Deus para o homem e para a mulher na ordem da criação. Meus amados, o homem necessita da mulher e a mulher necessita do homem, né? Então, quando se une, é uma só carne, um ajuda o outro, né? Fica algo completo, perfeito. Amém? Então, aqui ele está dizendo: as mulheres deveriam cobrir a cabeça por causa dos anjos. É óbvio que os anjos de Deus não estão presentes na reunião da igreja e, na verdade, aprendem com a obra de graça do Senhor por meio da vida e da adoração do povo de Deus. Efésios 3:10 diz isso, né? Símbolo de poderio. Esse aqui poderia ser um símbolo, né, da autoridade da mulher para profetizar na nova era da igreja, meus amados, e na qual foi inaugurada quando o Espírito Santo foi dado no Pentecostes. A gente lembra quando o povo foi capacitado, cheios do poder do Senhor, né? Então também poderia referir-se a um símbolo de autoridade do homem sobre a mulher. Então o homem e a mulher, eles precisam um do outro, e como criaturas de Deus, ambos dependem dele. Nem o homem nem a mulher podem ter algum direito a uma posição especial, a não ser o que Deus intentou para eles como seu Criador. Amém? Então parece que a natureza se refere, segundo o uso de Paulo, ao modo como as coisas naturalmente deveriam ser, né? A gente pode comparar isso lá em Romanos 1:26. E é tudo um contexto, meus amados. Tudo isso que a gente está lendo está tudo ligado em outras palavras, né?
é algo muito profundo. Se a gente for se aprofundando aqui, a gente vai abrangendo muitas coisas, então eu tentarei ser mais simples possível, tá bom? Para Paulo, aqui a gente vê que é natural que os homens e mulheres sejam diferentes, né? E as mulheres podem expressar sim isso ou usarem o cabelo mais longo que os dos homens. E ele diz assim, não temos tal costume. O que Paulo diz aqui, né, pressupõe aqui que a sua pergunta direta no verso 13 e a sua visão do que seja natural no versículo 14, para a pergunta é decente que a mulher ore a Deus descoberta? A resposta deve ser ressonante, amor. É claro que não. Isto é, se alguém quiser dar algum sentido para a discussão de Paulo sobre esta questão, os cristãos em Coríntio deveriam observar esse costume universal. Nenhuma outra igreja permitia a uma mulher profetizar sem cobrir a cabeça. E a igreja em Coríntio não era diferente. Isso eram os costumes deles, meus amados, tá? Isso era uma cultura deles lá no Oriente, lá no passado. Não se refere a nós nos dias de hoje. Então essa passagem diz respeito às atividades impróprias, né, que estavam ocorrendo quando a igreja se reunia para participar da celebração da Eucaristia, né, ou a ceia do Senhor. Para saber que Eucaristia, meus amados, é sobre a igreja tradicional, e a ceia do Senhor, quando Jesus nos ordenou, né, sobre todo o povo de Deus, cristão, aqui que possam cumprir a ceia do Senhor. Amém? Não vos louvo. Em contraste com o elogio de Paulo no versículo 2, meus amados, de que os coríntios haviam obedecido a muitos, né, de seus ensinos, aqui ele se expressa a preocupação pelas práticas pecaminosas dos coríntios durante a adoração. Ajuntais é um termo técnico que se refere à reunião da igreja e é usado 3 vezes nessa passagem, 18 e 20. E ele vai dizendo, ele vai trazendo aqui vários ensinamentos, meus amados. E ele finaliza dizendo, né, esperai uns pelos outros. Paulo conclui a sua discussão aqui sobre a ceia do Senhor com uma exortação prática para que os cristãos, os coríntios, demonstrassem, meus amados, a devida preocupação uns pelos outros. Ele insinua aqui nas palavras, né, como em casa que se desaprova as frequentes festas no amor, e ele mostra novamente uma preocupação pastoral quando se expressa a ideia aqui para que vos não ajunteis para a condenação. Paulo não se deleita com a mão disciplinadora do Senhor, né? Ele ordena aqui no grego, ele fala assim, refere-se às providências visivelmente práticas. Qualquer outro detalhe relacionado à ceia do Senhor, Paulo esclareceria em sua visita à cidade. Amém, meus amados? A palavra toda aqui, resumindo, bem resumido, a gente vê que Paulo vai conversando, né, com os seus irmãos ali de Coríntios, e ele vai dizendo ali, né, que o conselho sobre o uso do véu para os dias de Paulo, né, homens e mulheres que dependem um do outro, as recomendações sobre o cabelo nos dias de Paulo, as divisões que estavam tendo ali na igreja, ele finaliza ali sobre a ceia do Senhor e que nós devemos examinar a nós mesmos para que estejamos cada dia mais justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, fique na graça e na paz de Jesus.